Você sabia que no sudeste do Brasil existem formações montanhosas tão antigas que começaram a se formar antes do surgimento da vida complexa na Terra, que diante de suas costas foi descoberta uma das maiores acumulações de petróleo sob camadas de sal do planeta, considerada uma das descobertas energéticas mais importantes do século 21, e que nessa região sobrevive um dos ecossistemas mais biodiversos do mundo, onde em apenas 1 hectare podem coexistir centenas de espécies de árvores. O sudeste não é apenas densidade urbana e economia, é tempo geológico profundo, é riqueza enterrada a quilômetros sob o oceano, e é natureza extrema comprimida entre montanhas e mar. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir 50 fatos geográficos sobre os estados do sudeste brasileiro que vão transformar completamente a sua visão dessa região monumental. 50. O gigante das alturas na divisa mineira. O Pico da Bandeira representa um dos pontos mais fascinantes da geografia brasileira por estar situado exatamente na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Com seus 2.892 metros de altitude, ele ostenta o título de terceira montanha mais alta de todo o território nacional. A subida pelo lado mineiro, partindo do município de Alto Caparaó, oferece uma visão privilegiada da Serra do Caparaó, uma ramificação imponente da Serra da Mantiqueira. Curiosamente, apesar de ser o ponto culminante do sudeste, ele perde em altura apenas para os picos localizados no extremo norte do país, na fronteira com a Venezuela. 49. O arquipélago montanhoso de Ilhabela. Localizada no litoral norte paulista, Ilhabela não é apenas uma cidade praiana comum, mas um dos maiores complexos insulares marinhos da costa brasileira. Sua geografia é marcada por um relevo extremamente acidentado, com picos que ultrapassam os 1.300 metros de altitude, como o imponente Pico do Baepe. Essa característica geológica única cria um ecossistema de Mata Atlântica preservado, abrigando centenas de cachoeiras que desaguam diretamente no oceano. A ilha principal possui uma área de aproximadamente 348 km², sendo separada do continente pelo Canal de São Sebastião. 48. A imensidão hídrica da Baía de Guanabara. Considerada a segunda maior baía em extensão do litoral brasileiro, a Baía de Guanabara é um acidente geográfico que define a alma do Rio de Janeiro. Com uma superfície de aproximadamente 380 km², ela abriga mais de 100 ilhas em seu interior, incluindo a famosa Ilha do Governador. A entrada da baía é estreita, medindo apenas 1,5 km de largura, protegida por fortalezas históricas e pelo icônico Pão de Açúcar. Geograficamente, ela funciona como um enorme estuário que recebe águas de diversos rios da região metropolitana. Apesar dos desafios ambientais, sua profundidade média de 12 metros permitiu o desenvolvimento de um dos portos mais importantes do país, sendo vital para o comércio regional fluminense. 47. A mutação cromática da Pedra Azul. Localizada no Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, essa formação de granito e guinaís é um ícone geográfico capixaba. O que a torna verdadeiramente fascinante é a sua capacidade de mudar de cor ao longo do dia, variando entre azul, verde e cinza, dependendo da incidência da luz solar. Essa ilusão de ótica ocorre devido à presença de líquens que recobrem a face da rocha, que possui quase 2.000 metros de altitude. Ao lado dela, destaca-se a Pedra do Lagarto, uma saliência rochosa que parece subir pela encosta principal. 46. A riqueza mineral do quadrilátero ferrífero. Localizado na região central de Minas Gerais, o quadrilátero ferrífero é uma das áreas geológicas mais ricas e estudadas do planeta Terra. Com uma extensão de aproximadamente 7.000 km², essa região concentra as maiores reservas de minério de ferro do Brasil. Sua formação data de bilhões de anos, composta por rochas metamórficas que moldaram montanhas imponentes e vales profundos. Cidades históricas como Ouro Preto e Congonhas estão inseridas nesse contexto geográfico, onde a topografia acidentada influenciou diretamente o desenvolvimento urbano e econômico. Além do ferro, a área é rica em ouro e manganês, sendo um pilar fundamental para a balança comercial nacional e um exemplo clássico de como a geologia molda a história de um povo. Antes de prosseguir, inscreva-se e deixe um like para continuar descobrindo a geografia peculiar e incrível de todo o nosso país.
45. O labirinto subterrâneo do Vale do Ribeira. Situado no sul do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira abriga a maior concentração de cavernas de todo o território brasileiro. Essa região geográfica é dominada por formações calcárias que, ao longo de milhões de anos, foram esculpidas pela erosão hídrica, criando sistemas de grutas monumentais. O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, conhecido como PETAR, é o coração desse complexo, protegendo centenas de cavernas com estalactites e estalagmites impressionantes. A paisagem externa é coberta pela maior reserva contínua de Mata Atlântica do país, criando um contraste vibrante entre a floresta densa e o mundo sombrio e úmido do subsolo. 44. A arquitetura natural da Serra dos Órgãos. Localizada na região serrana fluminense, a Serra dos Órgãos é um dos acidentes geográficos mais dramáticos do Brasil. O nome deriva da semelhança das suas formações rochosas de granito com os tubos de órgãos de catedrais europeias. O destaque absoluto é o Dedo de Deus, um pico que se eleva a 1.622 metros e parece apontar para o céu. Geologicamente, a serra é parte da Serra do Mar e foi moldada por intensos processos de soerguimento e erosão ao longo de milhões de anos. 43. A singularidade do litoral capixaba. O Espírito Santo possui uma característica geográfica curiosa quando comparado aos seus vizinhos do sudeste brasileiro. Apesar de ser um estado litorâneo, sua costa é a menor da região, estendendo-se por cerca de 400 quilômetros. No entanto, essa extensão limitada é compensada por uma diversidade morfológica impressionante, que varia de falésias coloridas no norte a praias de areias monazíticas no sul. A geografia costeira é interrompida por grandes estuários e foz de rios importantes, como o Rio Doce, diferente de São Paulo ou Rio de Janeiro, onde a Serra do Mar muitas vezes sufoca a planície costeira. No Espírito Santo, as planícies são mais amplas em certos trechos, permitindo uma ocupação urbana distinta e uma conexão íntima com o interior do estado. 42. O berço mineiro do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, conhecido carinhosamente como o Rio da Integração Nacional, tem suas origens geográficas localizadas em Minas Gerais. Sua nascente histórica está situada na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, a uma altitude de aproximadamente 1.200 metros. A partir desse ponto, o rio percorre uma longa jornada, atravessando o estado em direção ao norte antes de atingir o semiárido nordestino. A geografia da Bacia do São Francisco em território mineiro é marcada por planaltos e vales férteis que sustentam a agricultura e a geração de energia. 41. O microclima nebuloso de Paranapiacaba. Localizada no topo da Serra do Mar, no município de Santo André, a vila ferroviária de Paranapiacaba possui uma geografia climática única no estado paulista. Devido à sua posição estratégica na escarpa da serra, a umidade vinda do Oceano Atlântico sobe à encosta e condensa-se rapidamente ao encontrar as altitudes elevadas. Isso resulta no famoso fog, uma neblina densa que pode cobrir toda a região em questão de minutos, reduzindo a visibilidade a quase zero. Geograficamente, a vila está situada em um divisor de águas, onde a precipitação é extremamente alta durante todo o ano. Esse fenômeno meteorológico constante moldou não apenas a vegetação exuberante de Mata Atlântica ao redor, mas também influenciou a arquitetura e a história do transporte ferroviário local. 40. O paraíso insular da Ilha Grande. Situada no município de Angra dos Reis, a Ilha Grande é a maior ilha do estado do Rio de Janeiro e a sexta maior ilha marítima do Brasil. Sua geografia é caracterizada por um relevo montanhoso e acidentado, cujo ponto culminante é o Pico da Pedra d'Água. Com pouco mais de 1.000 metros de altitude, a ilha possui 193 km² de área e um litoral recortado por mais de 100 praias de águas cristalinas. Geologicamente, ela é uma extensão da Serra do Mar que foi isolada do continente pelo aumento do nível do mar há milhares de anos. 39. O penhasco sagrado de Vila Velha. O convento da Penha não é apenas um marco religioso, mas um fenômeno geográfico notável no Espírito Santo. Ele está encravado no topo de um enorme morro de granito que se eleva a 154 metros acima do nível do mar, oferecendo uma vista panorâmica de 360 graus sobre Vitória e Vila Velha. Esse afloramento rochoso é uma das formações mais antigas da região, resistindo à erosão que moldou a planície costeira ao seu redor. A localização estratégica permitiu que a construção se tornasse um farol natural para navegantes desde o período colonial.
38. A espinha dorsal da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira é uma das cadeias montanhosas mais importantes do Sudeste e possui em Minas Gerais sua maior extensão e altitudes. Seu nome de origem tupi significa montanha que chora, devido à enorme quantidade de nascentes e cursos de água que brotam de suas encostas. Geograficamente, ela atua como uma barreira climática, influenciando as temperaturas e os regimes de chuvas nas regiões vizinhas. Em território mineiro, a serra abriga cidades de altitude elevada, como Maria da Fé, onde o clima frio é predominante. As formações rochosas são compostas principalmente por granito e gneisse, datando do período pré-cambriano. 37. A contramão geográfica do rio Tietê. O rio Tietê é um dos acidentes geográficos mais curiosos do Brasil, devido ao seu sentido de escoamento. Diferente da maioria dos rios costeiros que correm diretamente para o mar, o Tietê nasce a apenas 22 quilômetros do Oceano Atlântico, em Salesópolis, mas corre para o interior. Ele atravessa todo o estado de São Paulo no sentido leste para oeste, percorrendo cerca de 1.100 quilômetros até desaguar no Rio Paraná. Esse fenômeno ocorre porque a escarpa da Serra do Mar funciona como um paredão, obrigando as águas a buscarem o caminho da Depressão Periférica Paulista. Essa característica foi fundamental para a exploração do interior do país pelos bandeirantes, que utilizaram o rio como uma verdadeira estrada líquida, natural e estratégica. 36. O fenômeno marinho de Cabo Frio. A geografia oceânica de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é palco de um evento raríssimo chamado Ressurgência. Nesse local, a plataforma continental é estreita e a orientação da costa muda bruscamente, permitindo que ventos constantes de nordeste empurrem as águas superficiais quentes para longe da costa. Isso abre espaço para que águas profundas vindas da Antártica subam à superfície, trazendo nutrientes abundantes e temperaturas muito baixas, variando entre 15 e 18 graus. Esse fenômeno geográfico e climático explica por que as praias de Cabo Frio possuem águas tão geladas e transparentes, além de uma fauna marinha extremamente rica. 35. A Cordilheira Brasileira que corta Minas. A Serra do Espinhaço é a única cordilheira do país e estende-se de Minas Gerais até a Bahia. Com mais de 1.000 quilômetros de extensão, ela é considerada a espinha dorsal do Brasil, dividindo as águas que correm para o Rio São Francisco daquelas que vão para o Oceano Atlântico. Sua geologia é riquíssima, composta por rochas que datam de mais de 2 bilhões de anos, o que a torna um museu a céu aberto para pesquisadores. A paisagem é dominada por campos rupestres, uma vegetação que sobrevive entre as rochas e abriga espécies raras de flores. Em Minas, ela molda o clima e a economia, sendo reconhecida pela Unesco como reserva da biosfera pela sua importância ecológica extrema. 34. O posto avançado Capixaba no Atlântico. A ilha de Trindade localiza-se a cerca de 1.200 quilômetros da costa de Vitória, sendo o ponto mais oriental de todo o território brasileiro. Geograficamente, ela é o topo de uma gigantesca cadeia de montanhas submarinas que se elevam do leito oceânico, revelando uma origem vulcânica fascinante e isolada. Esse arquipélago, que inclui os rochedos de Martim Vaz, é um santuário de biodiversidade marinha e serve como base estratégica para a Marinha do Brasil. Suas encostas íngremes e solo basáltico criam uma paisagem que parece saída de um filme de ficção, onde a geologia bruta domina o horizonte vasto. 33. A metrópole mais alta do país. Campos do Jordão ostenta o título de cidade mais elevada do Brasil, situada a 1.628 metros acima do nível do mar, em plena Serra da Mantiqueira. Essa altitude privilegiada molda um clima temperado marítimo, onde as temperaturas frequentemente caem abaixo de zero durante o inverno, criando geadas que pintam a paisagem de branco. Geograficamente, a cidade está inserida em um vale suspenso, rodeada por picos que servem como barreiras naturais para a umidade excessiva. A vegetação local é marcada pela presença imponente das araucárias, árvores que encontram ali o solo e as condições ideais para prosperar. 32. A hipersalinidade da Laguna de Araruama. Localizada na região dos Lagos Fluminense, a Laguna de Araruama é uma das maiores massas de água hipersalina do mundo, apresentando uma concentração de sal muito superior à do oceano. Esse fenômeno geográfico deve-se ao clima semiárido da região, caracterizado por baixa pluviosidade e ventos constantes que aceleram a evaporação da água. Com uma área de 220 km², ela é alimentada por canais estreitos
leitos que dificultam a renovação hídrica, transformando o local em uma gigantesca salina natural. As margens da lagoa são planas e possuem sedimentos ricos que historicamente sustentaram a economia do sal no Rio de Janeiro. 31. Os mistérios calcários de Lagoa Santa, a Gruta da Lapinha, situada no Parque Estadual do Sumidouro, em Minas Gerais. É um exemplo primoroso do relevo kárstico que domina a região de Lagoa Santa, formada por rochas carbonáticas que datam de 600 milhões de anos. A gruta foi esculpida pela dissolução química provocada pelas águas subterrâneas. Em seu interior, estalactites e estalagmites criam esculturas naturais que desafiam a imaginação, enquanto o solo revela fósseis importantes da megafauna pleistocênica. Geograficamente, a gruta faz parte de um complexo de dolinas e sumidouros que drenam as águas superficiais para o subsolo de forma dramática. 30. O Paraíso dos Pontões em Pancas. O monumento natural dos Pontões Capixabas, localizado nos municípios de Pancas e Águia Branca, é uma das formações geológicas mais impactantes do Espírito Santo. Trata-se de um conjunto monumental de Inselbergs, que são montanhas de granito isoladas que se elevam abruptamente da planície como gigantes de pedra. Essas formações resultam de processos erosivos intensos que removeram as rochas mais suaves ao redor, deixando apenas os núcleos resistentes. Com altitudes que chegam a 700 metros, esses picos atraem entusiastas do voo livre e da escalada de todo o mundo. 29. A Barreira de Quartzo da Serra do Japi. Localizada entre Jundiaí e Cabreúva, a Serra do Japi é uma formação geológica singular no estado de São Paulo, composta predominantemente por rochas quartzíticas. Essa composição mineralógica especial faz com que a serra funcione como uma enorme esponja natural, retendo a água das chuvas e alimentando diversos córregos da região. Além de sua importância hídrica, a geografia do Japi cria um microclima de transição entre a Mata Atlântica e a mata de altitude, abrigando uma biodiversidade riquíssima e endêmica. É uma das poucas áreas de preservação que resiste à pressão urbana da macrometrópole paulista. 28. O Cume Alcalino das Agulhas Negras. Situado no Parque Nacional de Itatiaia, na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Pico das Agulhas Negras é o ponto culminante do território fluminense. Com 2.791 metros de altitude, sua geologia é composta por rochas alcalinas, especificamente o cienito, que conferem um aspecto pontiagudo e escuro às suas cristas. Essa formação resulta de uma intrusão magmática ocorrida há milhões de anos, que posteriormente foi exposta pela erosão das camadas superficiais. O clima no topo é extremamente rigoroso, com registros frequentes de neve e temperaturas negativas nos meses de inverno. 27. O Mar de Minas e suas águas represadas. A represa de Furnas, no sul de Minas Gerais, é um dos maiores lagos artificiais do mundo, com uma superfície de 1.440 km². Geograficamente, ela é formada pelo represamento do Rio Grande para a geração hidrelétrica, mas sua magnitude transformou completamente a paisagem regional. O lago possui um perímetro impressionante de 3.500 quilômetros, banhando 34 municípios e criando um ecossistema aquático onde antes existiam vales profundos. Os cânions de Capitólio, com suas paredes de rocha quartzítica que se elevam sobre as águas esverdeadas, são o destaque visual desse monumento da engenharia. 26. O Encontro Sedimentar em Regência. A foz do Rio Doce, localizada na vila de Regência, no Espírito Santo, representa um fenômeno geográfico de grande complexidade sedimentar e ecológica. Como o maior rio da bacia do Sudeste que deságua no Atlântico, ele transporta toneladas de sedimentos vindos das montanhas mineiras, moldando constantemente a linha de costa capixaba. Geograficamente, a foz funciona como um delta estuarino que sustenta manguezais e áreas de desova para tartarugas marinhas ameaçadas. No entanto, a geografia do local foi severamente impactada por desastres que alteraram a composição do leito fluvial recentemente. Ainda assim, a força das águas e o volume de descarga mantêm uma dinâmica costeira vibrante, onde a areia escura e o mar agitado criam um cenário de beleza rústica e de extrema importância ambiental regional. 25. O isolamento fértil do extremo oeste paulista.
Paulista. O Pontal do Paranapanema é uma região geográfica situada no extremo oeste de São Paulo, delimitada pela confluência dos rios Paraná e Paranapanema. Essa área é caracterizada por solos de terra roxa, extremamente férteis e originados da decomposição de rochas basálticas resultantes de derrames vulcânicos milenares. Geograficamente, o Pontal está distante dos grandes centros urbanos, o que permitiu a preservação de remanescentes importantes da Mata Atlântica de interior, como o Parque Estadual do Morro do Diabo. A paisagem é dominada por planaltos suavemente ondulados que sustentam uma agricultura pujante. 24. A maior restinga preservada do país, o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no litoral norte do Rio de Janeiro, protege um dos ecossistemas costeiros mais extensos e conservados do Brasil. Geograficamente, a restinga é composta por cordões arenosos formados pelo recuo do nível do mar ao longo de milênios, criando uma paisagem de dunas baixas e vegetação rasteira. O parque abriga 18 lagoas costeiras de águas cristalinas ou escuras que funcionam como berçários para diversas espécies marinhas e aves migratórias. Essa configuração geográfica única impede o avanço da erosão marinha e atua como uma barreira natural contra tempestades oceânicas. É um laboratório a céu aberto que revela a dinâmica entre o oceano e a terra firme, preservando uma biodiversidade que desapareceu de quase todo o restante do litoral fluminense atual. 23. A transição árida do Vale do Jequitinhonha. Localizado no nordeste de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha é uma região geográfica de contrastes profundos e belezas austeras. Ele marca a transição entre o clima tropical úmido do sudeste e o semiárido do nordeste brasileiro, apresentando uma vegetação de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Geologicamente, o vale é esculpido pelo rio Jequitinhonha, que percorre terrenos cristalinos ricos em pedras preciosas, como turmalinas e berilos. A escassez de chuvas e o relevo acidentado moldaram uma paisagem de serras secas e vales férteis nas proximidades dos cursos d'água. Essa geografia desafiadora influenciou a cultura local, onde a resistência humana se funde à aridez do solo. 22. A silhueta granítica de Itapemirim, o monumento natural do Frade e a Freira, é um dos ícones geográficos mais reconhecíveis do Espírito Santo, localizado na divisa entre Itapemirim e Rio Novo do Sul. Trata-se de uma formação de granito e gneisse que, devido à erosão diferencial ao longo de eras geológicas, adquiriu o formato de duas figuras humanas em prece. O pico mais alto atinge 683 metros de altitude, destacando-se de forma imponente na paisagem costeira. Geograficamente, essa formação faz parte do cinturão de dobramentos do Atlântico e serve como um marco visual importante para quem percorre o litoral sul. 21. A Catedral Subterrânea de Eldorado, a Caverna do Diabo, oficialmente Gruta da Tapagem, é a maior caverna do estado de São Paulo e uma das mais impressionantes do Brasil. Localizada no município de Eldorado, ela possui mais de 6.000 metros de extensão, embora apenas uma pequena parte seja aberta à visitação pública. Geograficamente, a caverna resulta da dissolução de rochas calcárias por rios subterrâneos durante milhões de anos, criando galerias gigantescas com estalagmites de até 10 metros de altura. Suas dimensões são colossais, assemelhando-se a uma catedral gótica esculpida pela natureza com detalhes minuciosos. Inserida no mosaico de conservação do Vale do Ribeira, ela representa um patrimônio espeleológico inestimável, protegendo ecossistemas frágeis e revelando a força silenciosa da erosão hídrica no coração das montanhas paulistas de forma majestosa. 20. O espelho de sal da região dos lagos. No Rio de Janeiro, a geografia costeira proporciona um espetáculo de salinas que parecem neve sob o sol tropical. Essa área, que engloba municípios como São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, possui uma dinâmica climática diferenciada, onde a evaporação supera a precipitação anual de forma constante. O solo impermeável e a topografia plana favoreceram a instalação de tanques que transformam a água do mar em montanhas brancas reluzentes. Geograficamente, a região funciona como um pulmão econômico histórico, sendo responsável por grande parte da produção de sal nacional, que define a identidade visual e climática fluminense. 19. A reserva hídrica da Serra da Gandarela. Localizada no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, a Serra da Gandarela é um dos tesouros geográficos mais vitais para a região de Belo Horizonte. Ela possui uma geologia composta por rochas que funcionam como um imenso aquífero, garantindo o abastecimento
abastecimento de água potável para milhões de pessoas. Diferente de outras serras próximas, a Gandarela mantém uma cobertura vegetal exuberante que transita entre a Mata Atlântica e o Cerrado, protegendo o solo contra processos erosivos severos. Suas encostas guardam cangas ferruginosas, que são formações rochosas superficiais ricas em minério de ferro, mas que também abrigam uma flora endêmica extremamente rara. 18. A muralha climática da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira atua como um dos divisores geográficos mais influentes do estado de São Paulo, separando o Vale do Paraíba dos Planaltos Mineiros. Suas altitudes elevadas forçam as massas de ar úmidas a subir, resultando em chuvas orográficas frequentes que alimentam as bacias hidrográficas locais de maneira vital. Geologicamente, ela é formada por rochas cristalinas resistentes que sustentam um relevo acidentado e majestoso, onde o frio é uma constante durante o inverno. Essa barreira natural não apenas molda o clima, mas também determinou as rotas históricas de ocupação do interior paulista, funcionando como um baluarte que preserva espécies de fauna e flora que não existem nas planícies vizinhas, criando um refúgio ecológico único e frio. 17. O Vale Místico de Santa Teresa. O Vale do Canaã, localizado no município de Santa Teresa, no Espírito Santo, é um acidente geográfico que impressiona pela sua profundidade e beleza cênica monumental. Com escarpas que descem abruptamente em direção aos vales inferiores, ele oferece uma visão clara da erosão diferencial que esculpiu o interior capixaba ao longo de milênios. Geograficamente, a região está situada em uma área de transição altitudinal, o que proporciona um clima ameno e a presença de florestas de encosta muito densas. Esse vale foi imortalizado na literatura, mas sua realidade geográfica atrai pesquisadores interessados em entender a formação dos dobramentos atlânticos. 16. O Santuário Sedimentar da Baía de Sepetiba. Localizada a oeste da cidade do Rio de Janeiro, a Baía de Sepetiba é um corpo hídrico de grande relevância geográfica e econômica para o estado fluminense. Ela possui uma área de aproximadamente 300 km² e é protegida do mar aberto pela Restinga da Marambaia, uma formação arenosa de 40 km. Geograficamente, a baía é caracterizada por águas calmas e pouco profundas, o que favorece a acumulação de sedimentos finos e a formação de extensos manguezais nas suas margens. Esse ecossistema estuarino é fundamental para a reprodução de diversas espécies marinhas e para a subsistência de comunidades pesqueiras locais. 15. O vento térmico do Pico do Ibituruna. Localizado em Governador Valadares, o Pico do Ibituruna é uma das formações geográficas mais emblemáticas do leste de Minas Gerais. Com 1.123 metros de altitude, este maciço de granito ergue-se de forma solitária na paisagem, criando condições térmicas ideais para o voo livre. Geograficamente, sua posição em relação ao Vale do Rio Doce permite o aquecimento desigual das encostas, gerando correntes de ar ascendentes que são famosas mundialmente. A rocha negra que compõe o pico é visível a quilômetros de distância, servindo como um ponto de referência natural absoluto para a navegação terrestre na região. 14. A Fortaleza Intocada da Jureia Itatins. A estação ecológica de Jureia Itatins representa um dos últimos remanescentes geográficos de Mata Atlântica, intocada no litoral sul de São Paulo. Sua geografia é um complexo mosaico que inclui serras, planícies costeiras, manguezais e praias desertas que resistem ao desenvolvimento urbano acelerado. O maciço da Jureia é uma formação rochosa que se projeta em direção ao oceano, criando uma barreira natural que protegeu a biodiversidade local durante séculos. Geograficamente, a área é atravessada por rios de águas escuras que serpenteiam por terrenos de baixa altitude até encontrar o mar. Esse isolamento geográfico garantiu a preservação de espécies raras e ecossistemas frágeis, tornando-a uma das áreas mais importantes para a conservação ambiental nacional, sendo um verdadeiro patrimônio natural da humanidade na região. 13. A Sentinela de Granito de Santa Maria. A Pedra do Garrafão, localizada em Santa Maria de Jetibá, é uma das maiores massas de granito contínuas do Espírito Santo, atingindo quase 1.500 metros de altitude. Sua forma arredondada e imponente é o resultado de milhões de anos de esfoliação esferoidal, um processo geológico onde as camadas externas da rocha se soltam como cascas. Geograficamente, ela se destaca no Planalto Central Capixaba, servindo como divisor para diversas bacias hidrográficas
menores que alimentam os rios da região serrana. O clima ao seu redor é marcado por neblinas frequentes e baixas temperaturas que favorecem uma vegetação de campos de altitude única. 12. A escultura tectônica do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar não é apenas um cartão postal, mas um monumento geológico de importância global situado na entrada da Baía de Guanabara, com 396 metros de altura. Ele é um monólito de gneiss facoidal, uma rocha metamórfica formada sob condições extremas de pressão e temperatura no interior da crosta. Geograficamente, ele faz parte de um conjunto de morros que foram isolados pela erosão marinha e fluvial ao longo de eras. Sua forma arredondada e encostas íngremes são características de um pão de açúcar geológico, termo usado mundialmente para descrever essas formações. 11. O caminho do ouro no Rio das Velhas. O Rio das Velhas é o maior afluente do Rio São Francisco e desempenha um papel geográfico central na história e na ecologia de Minas Gerais. Nascendo na Cachoeira das Andorinhas, em Ouro Preto, ele atravessa o quadrilátero ferrífero e a região metropolitana de Belo Horizonte. Geograficamente, o rio moldou vales profundos onde se concentraram os principais depósitos de ouro aluvial durante o período colonial brasileiro. Sua bacia hidrográfica drena uma área vasta e complexa, enfrentando desafios ambientais significativos devido à urbanização e à mineração histórica. Lembre-se de se inscrever e curtir para continuar aprendendo informações incríveis sobre cada estado do nosso belo país. 10. A força das águas no Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba é um dos cursos de água mais emblemáticos do interior paulista, formado pela confluência dos rios Atibaia e Jaguari. Geograficamente, ele atravessa uma das regiões mais industrializadas do estado, desempenhando um papel crucial no abastecimento público e industrial. O rio é famoso por suas corredeiras e pelo Salto do Piracicaba, um acidente geográfico que se tornou um ponto turístico central na cidade homônima. Sua bacia hidrográfica é caracterizada por uma topografia de colinas suavemente onduladas que facilitam a agricultura intensiva. Historicamente, o rio serviu como rota para a expansão em direção ao oeste paulista. 9. As falésias coloridas de Marataízes. No litoral sul do Espírito Santo, as falésias de Marataízes apresentam uma geografia costeira de beleza rara e cores vibrantes. Essas paredes verticais de rocha sedimentar, pertencentes à formação Barreiras, elevam-se diretamente sobre a praia, exibindo camadas de tons ocres, avermelhados e brancos. Geograficamente, elas resultam da deposição de sedimentos continentais durante o período terciário, que foram posteriormente esculpidos pela força erosiva das ondas do mar e das chuvas intensas. O avanço constante do oceano sobre a costa torna essa paisagem extremamente dinâmica e sujeita a transformações rápidas. 8. O coração verde do Maciço da Tijuca. O Maciço da Tijuca é uma imponente cordilheira urbana que domina a paisagem da cidade do Rio de Janeiro, abrigando a maior floresta urbana replantada do mundo. Geograficamente, ele funciona como um regulador térmico essencial, reduzindo as temperaturas nas áreas urbanas circundantes e garantindo o ciclo das chuvas locais. Com altitudes que chegam a 1.021 metros no Pico da Tijuca, sua geologia de granitos e guinaíces sustenta encostas íngremes e vales profundos cobertos pela densa Mata Atlântica. Esse acidente geográfico divide a cidade em zonas distintas, influenciando o planejamento urbano e a circulação de ventos. 7. O Santuário Geológico da Serra do Caraça. Localizada na transição entre o quadrilátero ferrífero e a Serra do Espinhaço, a Serra do Caraça é um dos acidentes geográficos mais singulares de Minas Gerais. Ela forma um gigantesco anfiteatro natural composto por picos de quartzito que ultrapassam os 2.000 metros de altitude. Geograficamente, a área é um divisor de águas entre as bacias dos rios São Francisco e Doce, abrigando uma biodiversidade única de campos rupestres. O nome Caraça deriva da forma de um rosto humano que parece estar esculpido nas cristas de pedra. O isolamento geográfico proporcionado pelas montanhas permitiu a preservação de um ecossistema quase intacto, onde o clima de montanha favorece a presença de lobos-guará e outras espécies raras da fauna mineira regional. 6. A degrau geográfico da Cuesta de Botucatu.
A Cuesta de Botucatu é uma formação geográfica fascinante situada no centro de São Paulo. Caracterizada por um relevo em forma de degrau assimétrico, ela marca o limite entre a depressão periférica e o Planalto Ocidental Paulista, apresentando uma escarpa íngreme voltada para o leste. Geologicamente, é composta por camadas sobrepostas de arenito e basalto, resultantes de antigos desertos e derrames vulcânicos massivos. Esse relevo influencia o clima local, gerando ventos constantes e altitudes que proporcionam vistas panorâmicas espetaculares. As águas que se infiltram no arenito da cuesta alimentam o Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. 5. O arquipélago urbano de Vitória. A capital do Espírito Santo possui uma das geografias mais interessantes entre as capitais brasileiras, sendo majoritariamente situada em uma ilha montanhosa. O relevo da ilha de Vitória é marcado por grandes afloramentos de granito, como o Morro do Moreno, que se destacam em meio à urbanização. Geograficamente, a cidade é cercada por um complexo sistema de manguezais, estuários e canais que a separam do continente e das cidades vizinhas. Essa configuração insular impõe desafios geográficos únicos ao crescimento urbano, exigindo soluções criativas de engenharia e transporte marítimo. 4. O deserto costeiro de Itaúnas. Localizado no extremo norte do Espírito Santo, o Parque Estadual de Itaúnas abriga um dos cenários geográficos mais mutáveis do sudeste brasileiro. Suas dunas móveis, com altitudes que chegam a 30 metros, essas montanhas de areia fina são empurradas constantemente pelo vento nordeste, tendo soterrado a antiga vila de pescadores na década de 70. Geograficamente, o ecossistema é composto por restingas, manguezais e uma extensa praia de mar aberto que define a fronteira com a Bahia. A dinâmica sedimentar local é única, pois as dunas funcionam como um reservatório de areia que protege o interior da erosão marinha acelerada. 3. O Palácio de Cristais da Gruta de Maquiné. Situada em Cordisburgo, a Gruta de Maquiné é considerada o berço da paleontologia brasileira e uma joia da geografia subterrânea mineira. Descoberta pelo naturalista Peter Lund, ela possui 7 salões monumentais, esculpidos pela dissolução do calcário ao longo de milênios. Geograficamente, a gruta faz parte de um vasto sistema kárstico que domina a região central de Minas Gerais, apresentando formações de estalactites e estalagmites de rara beleza. O interior mantém uma temperatura constante de 26 graus Celsius, independentemente do clima externo. Além de seu valor geológico, a gruta revelou fósseis de animais gigantes que habitaram a região há milhares de anos, conectando a geologia profunda com a história biológica da América do Sul de forma fascinante e didática. 2. O rift tectônico do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma depressão geográfica alongada situada entre as Serras do Mar e da Mantiqueira, formando um corredor natural estratégico em São Paulo. Geologicamente, ele é classificado como um rift ou graben, resultado de movimentos tectônicos que provocaram o rebaixamento de um bloco da crosta terrestre há milhões de anos. Por esse vale corre o rio Paraíba do Sul, que foi fundamental para o desenvolvimento do ciclo do café e para a industrialização brasileira subsequente. A geografia da região é caracterizada por planícies aluviais férteis e colinas suaves que facilitam o transporte terrestre entre as maiores metrópoles do país. 1. O monólito sagrado do Corcovado. O Morro do Corcovado é talvez o acidente geográfico mais reconhecido do mundo, mas sua importância geológica vai muito além da estátua que carrega. Situado no maciço da Tijuca, ele se eleva a 710 metros de altitude com uma parede vertical de granito voltada para a zona sul. Geograficamente, sua posição oferece uma visão estratégica sobre a Baía de Guanabara e o Oceano Atlântico, sendo um ponto de observação inigualável. A rocha que o compõe é o Guinaíce, uma pedra resistente que suporta o peso do monumento e as intempéries climáticas constantes. Depois de aprender esses 50 segredos geográficos inéditos sobre os estados do sudeste do Brasil, conte para nós, qual você mais gostou ou qual te surpreendeu? Deixe nos comentários e vamos ver quantos de nós escolhemos o mesmo fato. Se você acha que esquecemos algum ou quer adicionar algo, adoraríamos saber sua opinião. Seus comentários nos ajudam a tornar cada vídeo ainda melhor. E falando em vídeos, aqui está mais um na tela para você continuar explorando a geografia do nosso belo país. Mas antes de ir, não se esqueça de se inscrever e curtir para que possamos continuar aprendendo juntos. Até o próximo vídeo!